bom? Esse é o nosso formato. Então, eu vou convidar todos os amigos e amigas para a gente levar os nossos pensamentos nesse exato momento, nos desvencilhar de qualquer tipo de preocupação, angústia e, de fato, estarmos sintonizados nessa reunião, conversando com o nosso Criador, de imenso amor, e não só nos compreende, como nos criou, nos compreende muito melhor do que qualquer ser, e o próprio Jesus, que nos conhece cada um dos seus seguidores, e mesmo daqueles que não o seguem, posto ser governador planetário, posto se colocar na posição de pastor de muitas ovelhas, muitas das quais nós nos transviramos no passado e agora seguimos a nossa trilha procurando nos desvencilhar de alguns atalhos e voltar, Senhor, a nos encontrar nessa caminhada para que possamos ser felizes. E mais do que sermos felizes, também ajudar os demais, toda a coletividade a ser feliz. Através do amor, Senhor. Que isso possa espargir por todos nós, sobre nós e cada um dos domicílios, uma energia de amor, de refazimento, de serenidade. Enfim, Jesus, de muita energia, de muita luz, para que possamos enfrentar com coragem os nossos desafios diários, enfrentar com esperança, com certeza de que venceremos todos os percalços, todos esses desafios que cotidianamente, tanto enquanto indivíduos quanto coletividade, Senhor, que o Senhor possa abençoar todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e possa abençoar também toda a humanidade nesse momento sempre delicado da pandemia. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade ímpar de estarmos aqui e agora. Ser conosco, Jesus. Muito obrigado. Assim seja. Passo então a palavra para o nosso amigo, nosso convidado, Luiz Sérgio. Luiz Sérgio, a palavra é toda sua, tá? Por favor. Muito obrigado pela presença, viu, Luiz? Imagina, eu que agradeço. Boa noite aos amigos, às amigas. Aqui estamos com muita alegria para batermos um papo sobre um tema que acho de extrema importância nos dias de hoje, principalmente quando estamos atravessando esse período de transformações do nosso planeta, não é? O nosso tema diz respeito ao nosso propósito de vida, não é? Desde que o homem apareceu na Terra, no tempo das cavernas, olhava curioso para as estrelas e, de alguma forma, se indagava do mistério da sua existência. O que ele estava fazendo ali, não é mesmo? Os grandes filósofos da antiguidade já se perguntavam qual é o propósito da minha existência, qual é a minha essência, o que acontece após a morte, para onde eu vou. Enfim, são dúvidas pertinentes a todos nós e que, em algum momento da nossa vida, nós já nos fizemos. Muitas vezes, em momentos de dor, de sofrimento, em momentos de inquietude, em que nos sentimos sozinhos, desamparados, muitas vezes nós nos perguntamos: qual é a razão disso tudo? Por que eu estou sofrendo? Qual é o sentido da minha existência? Então, vamos entender, antes de pensarmos no nosso sentido, vamos entender que o universo tem lá as suas leis. Essas leis são leis imutáveis,
infinitamente justas e infinitamente inteligentes, na medida que governam todas as coisas do universo. Tá? Então, a primeira dessas leis que trago para nós refletirmos é a lei da evolução. Todos os seres, todas as formas existentes no universo estão fadadas à evolução. O que isso quer dizer? Nós estamos sempre, continuamente, num processo de aprimoramento, num processo de crescimento. Os seres humanos, os animais, os vegetais, os minerais, os planetas, enfim, tudo que existe no universo está submetido à lei da evolução. E como nós, homens, vamos evoluir? Nós evoluímos graças a uma segunda grande lei do universo, que é a lei da reencarnação. Ou seja, através de sucessivos mergulhos na matéria densa, nós vamos tendo a oportunidade de gerenciar, de aprimorar, de vivenciar experiências que vão sendo acrescentadas ao nosso arquivo espiritual e vão, desta forma, fazendo com que nós deixemos a infância espiritual galgando posições evolutivas até chegarmos à maturidade espiritual. Então, temos a lei da evolução e o mecanismo sagrado das reencarnações, que servem para nós nos aprimorarmos no contato com a energia material. E a terceira lei que trago para destacarmos aqui é a lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, que diz, de forma bem sintética, que nós somos livres para fazer a nossa semeadura. Entretanto, na medida que semearmos, teremos mais à frente a obrigação de fazermos a colheita. A colheita é obrigatória. Então, se nós semearmos boas atitudes, temos bons sentimentos, nós vamos inevitavelmente mais além colher as sementes dessas escolhas felizes. Se, ao contrário, fizermos escolhas mal feitas, escolhas infelizes, nós vamos nos defrontar mais além com os resultados dessas escolhas infelizes. Então, na medida que nós ganhamos o livre-arbítrio, nós adquirimos a possibilidade de escolher os caminhos da vida que devemos seguir. Mas esses caminhos eles serão mais cedo, mais tarde, reunidos no fruto das nossas ações, das nossas escolhas. Tá? Então, dessas três leis, nós não podemos fugir. Nós estamos engajados nesse processo. Dizermos que o processo do aprendizado ele é cumulativo, ou seja, o que a gente aprende numa encarnação não se perde quando a morte nos chama ao retorno ao plano espiritual. Essa experiência ela é acumulada no nosso arquivo central e nós trazemos essa experiência para uma nova existência. E assim, pouco a pouco, nós vamos nos tornando mais aprimorados, fazendo escolhas mais adequadas e, acima de tudo, aprendendo a amar. Muitas vezes, nós erramos, nós tropeçamos, muitas vezes nós nos envolvemos no processo de uma culpa paralisante, acrescenta nada. Temos que entender
que o erro é a base do aprendizado, que todos nós, ao errarmos, temos a oportunidade de aprendermos. Se não errarmos, dificilmente nós vamos aprender e dificilmente nós vamos crescer. Então, desta forma, o erro é uma ferramenta valiosa para o nosso crescimento. Evidentemente, dependendo dos equívocos por nós perpetrados, nós vamos nos defrontar com com situações expiatórias que vão fazer com que nós retifiquemos a nossa marcha. Então, muitas vezes, a gente vê pessoas revoltadas contra Deus, revoltadas à vida, e que, de uma certa forma, nós entendemos porque essas pessoas não compreendem que não é Deus que castiga, não é Deus que nos pune. Acima de tudo, nós é que somos os artífices dessas escolhas. Nós é que promovemos o nosso sofrimento. Então, a dor é um instrumento, é um remédio, muitas vezes amargo, mas que vai servir para voltarmos ao caminho da luz, ao caminho da retidão. Tá? Outra coisa importante, e que parece uma coisa boba, mas muda totalmente a nossa compreensão, é que nós precisamos entender as coisas sobre o prisma de que nós somos espíritos eternos transitoriamente ocupando um veículo físico. Então, muitas vezes, nós invertemos este raciocínio. Nós imaginamos que estamos encarnados e que, ao desencarnarmos, vamos para uma situação diferente. Não, a situação natural, a condição natural é a condição do espírito, que é um ser imortal fadado à lei da evolução. E o mergulho na carne é uma experiência temporária, que dura 70, 80, 90 anos e que serve de laboratório para o nosso crescimento. Então, a gente não pode esquecer de olhar os acontecimentos da nossa vida dentro deste prisma, porque, na realidade, nós temos uma natureza dupla. A nossa natureza básica é a natureza espiritual. E a nossa natureza secundária, mas não menos importante, é a nossa natureza material, a nossa natureza física, quando encarnamos. Então, na realidade, quando nós reencarnamos, nós muitas vezes somos assessorados pelos amigos espirituais, pelos nossos mentores, que fazem junto conosco o planejamento das provas, das dificuldades, dos obstáculos a serem transpostos como aprendizado, como degraus para o nosso crescimento. Esse é o propósito da alma, né? É um propósito que está dentro da nossa essência. Mas, quando nós encarnamos, quando nós mergulhamos na matéria, o que acontece? Nós ganhamos uma segunda natureza, que é a natureza material, que é a estruturação daquilo que nós chamamos do ego, né? Então, temos o objetivo, o propósito da alma e temos o propósito do ego. E aí, muitas vezes,
quando mergulhamos na matéria, nós nos esquecemos dos propósitos da alma. E aí nos desviamos, nos afastamos, ficamos fascinados pelos prazeres da matéria e nos perdemos do propósito real da nossa encarnação. Quando isto acontece, nós entramos num processo de adoecimento. O Dr. Eduardo Bach, que foi o criador das essências florais na Idade Moderna, ele conceituava a doença exatamente desta forma, que como o afastamento do ego dos propósitos da alma. E a cura seria exatamente o quê? Novamente a junção dos propósitos do ego e dos propósitos da alma, tá? Isso é muito importante, porque, lógico, na medida que nós estamos na matéria, nós temos necessidades da matéria. Então, eu não estou dizendo que nós temos que ir lá para cima do monte, abandonar tudo e ficarmos só num processo de oração, de meditação. Não é isso. Nós temos que viver no mundo com todas as suas dificuldades, com todos os seus prazeres, com todas as suas tentações. Entretanto, nós não podemos inverter a prioridade das coisas, ou seja, nós temos que ter uma boa formação intelectual, sim, temos que ter a ambição de termos um bom emprego, sim, temos que ter o desejo de termos uma casa, uma boa posição financeira. Tudo isso faz parte das necessidades do ego, tá? Das necessidades do espírito encarnado. Entretanto, o que aconteceu na sociedade materialista dos nossos tempos? Aconteceu uma subversão dos valores. Esquecemos totalmente do propósito da alma e nos dedicamos apenas aos propósitos do ego. E com isso, nós nos desviamos profundamente dos nossos objetivos. Entretanto, é chegado um momento de nós retificarmos esses enganos. Por quê? Aproveitando esse processo, esse tempo de transição planetária. Nosso planeta Terra vai passar de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. E todos nós que ganhamos a sublime oportunidade de aqui estarmos nesse tempo encarnados, temos um grande privilégio de sermos participantes dessa grande história. E como nós vamos participar? Através do nosso processo. Aí vem também outra exortação antiga dos filósofos da Grécia, quando nos diziam: homem, conhece a ti mesmo. Então, é muito importante o quê? O autoconhecimento. É muito importante um mergulho para dentro da nossa consciência. É muito importante que nós reconheçamos as nossas sombras para, através dessa consciência daquilo que ainda existe de imperfeito na nossa estrutura, nós possamos realmente transformar, modificar essas sombras num processo de luz e de crescimento. Então, a oportunidade está aí na nossa frente, a oportunidade está aí nos convidando para uma renovação. Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo,
nos convida incessantemente, como já vem convidando há 2000 anos atrás. E aqui, hoje, nós estamos com a oportunidade de aceitarmos esse convite amoroso, de aceitarmos os braços estendidos do Mestre da Galileia, ou de voltarmos as costas a esse convite e, mais uma vez, perdemos uma grande oportunidade. Porque aqueles que não tiverem um grau de desenvolvimento moral compatível com o desenvolvimento moral do planeta Terra, mundo de regeneração, serão transladados para mundos inferiores compatíveis com o seu grau com o seu estado moral, não é? Então, se nós queremos ser cidadãos dessa humanidade renovada, se nós estamos, acima de tudo, imbuídos desse desejo de vivenciar o amor incondicional do Cristo, nós precisamos entender que o maior laboratório de transformação que podemos ter é o nosso próprio interior, que precisamos resgatar o nosso ego e uni-lo definitivamente ao nosso propósito de alma, porque assim nós estaremos realmente caminhando em direção da luz e carimbando o passaporte para a nova civilização renovada que já vem por aí. Tá? Então, estas eram as palavras de hoje que eu queria deixar para vocês, desejando mesmo que todos mergulhem dentro de si mesmos nesse processo maravilhoso, difícil, mas cujo resultado lá na frente vai nos trazer imensas alegrias, que é a descoberta da nossa divindade, é a descoberta de que nós somos partículas e filhos de Deus e que estamos todos unidos num único propósito de evolução e de caminho para a luz e para o amor. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Luiz. Eu vou, então, chamar a Renata para fazer a nossa prece final, que ela que fará a nossa prece final. Queria muito agradecer, viu, Luiz? Foram palavras breves, mas, sabe, é curioso, não sei nem como traduzir isso. Foram palavras muito breves, mas de um potencial certeiro, porque é o que a gente está precisando, de fato. A gente precisa se encontrar. E você falou em saúde, né? Que é o encontro do ego com o propósito maior da vida. Com certeza. Eu gostaria de convidar a todos, você me lembrou, às quartas-feiras, no canal do YouTube da TV Nova Luz, nós temos um programa que intitula-se Saúde Integral. Então, aqueles que tiverem disponibilidade de horário, quiserem assistir, nós estaremos muito felizes com a presença de todos vocês. Muito obrigado. Tá ótimo. Qual é o dia e o horário mesmo? Às quartas-feiras, amanhã tem. Amanhã tem. Às 20 horas. Às 20 horas é ao vivo ou é gravado? É ao vivo, é ao vivo. E é transmitido pelo YouTube também? É transmitido. A TV Nova Luz tem um canal do YouTube e também passa pelo Facebook. Perfeito, tá ótimo. Então, todo mundo está registrado isso aí, gravado. Todo mundo que tiver que ver pode anotar depois. Muito obrigado, Luiz. Um grande abraço. Outro grande abraço pela noite de hoje que nos proporcionou. Então, vou convidar aí a Renata para fazer a nossa prece final e agradecer mais uma vez. Então, vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos
unir os nossos pensamentos, os nossos corações e fazer esse DDD, que é a descagem direta para Deus. Querido Deus, amado Mestre Jesus, doce Mãe Maria, amigos espirituais, estamos agradecendo, Senhor, por mais este encontro de amor, de esclarecimentos, à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Que as bênçãos de paz possam chegar a todos os corações necessitados, encarnados e desencarnados, renovando a fé, a esperança e a certeza de dias melhores. Agradecemos mais uma vez. Obrigada por tudo, Mestre. Que assim seja, graças a Deus.